Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então a nossa palavra de hoje, Daniel 3, como eu disse, ela é um pouco extensa, mas vale a pena nós meditarmos bem para entendermos bem aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Logo nos 5 primeiros versículos é narrada a iniciativa do rei Nabucodonosor, que constrói uma estátua de ouro com mais de 30 metros da pessoa dele mesmo. E a palavra de Deus discorre: quando ouvirem o som de corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, devem todos pôr-se de joelhos para adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. Quem não fizer isso será imediatamente jogado na fornalha de fogo aceso. Quando ouviram o som de corneta, flauta, cítara, harpa, saltério, gaita e outros instrumentos musicais, todos os povos, nações e línguas caíram de joelhos, adorando a estátua erguida pelo rei Nabucodonosor. Alguns caldeus quiseram denunciar os judeus e foram ao rei Nabucodonosor para dizer: viva o rei para sempre. Tu, ó rei, decretaste que toda pessoa que ouviste o som da corneta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de outros instrumentos musicais deveria colocar-se de joelho para adorar a estátua de ouro. E quem não se ajoelhasse para adorar deveria ser jogado na fornalha acesa. Pois bem, alguns judeus que tu, ó rei, nomeaste governador das províncias da Babilônia, são eles, Sidraque, Misaque e Abidnegado, não respeitaram a tua ordem, ó rei, não prestaram culto ao teu Deus, não adoraram a imagem de ouro erguida por ti, ó rei. Nabucodonosor, então, indignado, enfurecido, mandou buscar Sidraque, Misaque e Abidnegado. Eles chegaram à presença do rei e estes lhes perguntou: Sidraque, Misaque e Abidnegado, foi de propósito que não prestastes culto ao meu Deus e recusaste adorar a estátua de ouro que eu ergui? Agora, então, ficai preparados. Quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e de outros instrumentos musicais, devereis cair de joelhos e adorar a estátua de ouro que fiz. Se não adorardes na mesma hora, sereis atirados na fornalha acesa. E qual é o Deus que vos há de livrar da minha mão? Sidraque, Misaque e Abidnegado responderam: nem precisamos dar resposta a esta ordem. Existe o nosso Deus, a quem cultuamos. Ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Mas mesmo que isso não aconteça, fica sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto ao Deus, nem vamos adorar a estátua construída por ti. E aqui a palavra vai discorrer, não é? Com a atitude de fúria que Nabucodonosor teve diante dessa postura desses 3 jovens. E ele manda acender uma fornalha muitas vezes maior do que comumente ela seria acesa. E lá ele lança esses 3 jovens. Ela era uma fornalha tão forte, que as pessoas que foram lançá-los na fornalha foram incineradas, foram queimadas, porque elas não conseguiam nem chegar perto. Mas eles 3 entraram na fornalha e aquele fogo não os queimou,
não os queimou. Eles ali dançaram, eles ali louvaram ao Senhor. Essa palavra, meus irmãos, traz para nós alguns bons, alguns ricos ensinamentos. Algumas riquíssimas lições que nós podemos levar para a nossa vida. Veja, a palavra disse: todos os povos, nações e línguas caíram de joelhos. Todos, menos os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abidinegado. O que esse trecho nos ensina? Nos ensina que eu não sou obrigado a fazer algo porque todos estão fazendo. Eu não sou obrigado a fazer algo só porque a multidão está fazendo. Tem um ditado popular, uma frase popular, talvez ela não seja tão agradável, mas vou falar com respeito para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Tem horas que o pessoal fala: você não pode ser Maria vai com as outras. Inclusive, essa frase tem até um sentido bem legal. Se tiver curiosidade, depois você procura lá, que você vai ver que ela tem um sentido interessante. Mas as pessoas falam: você, a Maria, vai com as outras. Ou seja, você faz aquilo que todo mundo faz. Nós precisamos, meus irmãos, ter a convicção de onde nós queremos chegar com a vida que nós vivemos. Nós precisamos ter a convicção de onde nós queremos chegar. Se nós vivermos com o vento que venta para lá, eu vou para lá, com o vento que venta para cá, eu vento para cá, com o vento que me leva para lá, com a vida que me leva para cá, com a vida que me leva para lá, sem convicção daquilo que eu quero para a minha vida, nós temos ali o grande risco de caminhar para a graça, porque se formos no caminho certo, estamos no caminho da graça, ou ir pelo caminho da desgraça, ou ir pelo caminho da desgraça. E para decidir o caminho certo, é preciso uma atitude de coragem. Coragem. E coragem pode ser uma palavra que nos motiva, mas não é algo que nós encontramos hoje com facilidade, não. Porque não é só a coragem de enfrentar um perigo, não é só a coragem de ir para cima de uma situação, mas a coragem de olhar para dentro de nós, a coragem de avaliar as nossas condutas, a coragem de mudar o rumo da nossa vida por uma convicção que tenhamos a partir daquilo que nós queremos e o que nós cristãos estamos querendo buscar. Nós estamos querendo buscar uma vida de santidade, uma vida de céu. É uma vida de busca, não é uma vida de facilidades, é uma vida de nós buscarmos, de nós irmos atrás. E é fato que em alguns momentos nós nem percebemos que estávamos sendo levados pela multidão. E em alguns momentos não só a multidão, porque uma única pessoa pode nos influenciar. Uma única voz, consciente ou inconsciente, pode nos influenciar para o bem ou para o mal. Esses 3 jovens tinham uma firme decisão. Eles não voltariam atrás daquilo que eles acreditavam, eles não voltariam, eles estavam convictos disso. E não seriam circunstâncias apresentadas a eles que iria fazer com que eles mudassem aquilo que eles acreditam. No nosso dia a dia, a gente vai ouvindo frases como por exemplo, não, isso não está errado, é uma questão de ponto de vista. Não é? Você vê por esse lado, mas não é bem por esse lado, pode ser visto dessa forma. Ou então a pessoa que tem aí uma força maior de persuasão, ela vem e traz, me mostra o que está errado nessa coisa aqui, diga para mim o que está errado, diga agora. E a gente vai cedendo, porque as persuasões, as manipulações, elas vão nos envolvendo, porque o demônio ele é muito sutil.
O demônio, ele é muito sutil. Às vezes as pessoas nem têm ali uma maldade, nem estão querendo fazer o mal a você, querendo que você vá, mas ela acredita que aquilo é bom, mas na minha convicção eu acredito que não é, então eu preciso fazer um caminho contrário. As armadilhas vão sendo armadas no nosso dia a dia. Um dia eu fui resolver, uns anos atrás, fui resolver uma questão, chegamos lá no lugar que deveríamos resolver, resolvemos, ficou decidido que aquilo seria X. E aí retornamos e no retorno, olha, ficou decidido que isso aqui é X, tá? Mas lá a gente vai falar que é Y. É melhor porque assim... E eu na hora, não, tudo bem, vai ser Y. E fui embora. No dia de falar que o X era Y, aliás, um dia antes, que eu tenho o costume sempre de visitar aqui a minha cabeça um dia antes de fazer alguma coisa, né? E aí eu falei, como vai ser amanhã e tal? Eu falei, não, peraí, eu não vou conseguir falar que esse negócio é Y, porque eu vou lembrar que eu sentei na mesa e foi apresentado X. E aí eu voltei até essa pessoa, falei, olha, não vai dar para ser Y, vai precisar ser X. E não, tudo bem, então vai ser X. E uma pessoa que eu tenho um respeito e tudo mais, não foi maldade, era simplesmente, vamos facilitar isso aqui assim, assim, assim. Mas a minha consciência, ela não deixou eu ir por aquele caminho. Ela não deixou ir por aquele caminho. Não dá para nós querermos viver uma vida correta. Eu gosto sempre de dizer, né? Buscar uma vida correta, porque está todo mundo na luta. Nós, Canção Nova, você e todo mundo. Eu sou um batalhador para acertar. Eu sou um batalhador e muitas vezes não acerto. Mas nós não podemos deixar que certas atitudes nos queiram livrar de perder um círculo de amizades. Porque se uma atitude que eu julgo correta me afastar de um círculo de amizades, aquilo não era uma amizade. Aquilo não era uma amizade. Porque uma amizade verdadeira, ela respeita. Veja o que eu acabei de falar agora. Eu voltei, olha, não vai dar para ser X, vai ser X. É aquilo que você está vendo, Talvez, eu não perguntei, mas talvez essa minha atitude tenha até provocado na pessoa. Caramba, é mesmo? Eu nem me atinei a isso. Mas o Fábio está certo. De fato, essa escolha que eu fiz não foi a melhor. E talvez numa próxima vá num caminho contrário. Mas eu vou querer sempre me blindar os meus círculos de amizade, deixando que a vida vá me levando por onde o vento for soprando? Não! Nós não podemos querer garantir privilégios fazendo aquilo que está errado. Não dá para garantir privilégio com aquilo que estava errado. Os 3 jovens, eles foram eleitos por esse rei governadores de província. Eles poderiam ter pensado, sabe de uma coisa? Eu vou me ajoelhar, vai dar aí uns 1 ou 2 minutos, vai tocar os instrumentos, eu vou ajoelhar, vou continuar na minha posição de governador, vou estar aqui nas províncias, mandando em tudo, tomando conta, confortável, o rei me respeita e vamos em frente. Mas não. Não, eles resolveram fazer aquilo que eles acreditavam, Nós não podemos querer agradar alguém que nos é muito querido. Não podemos, porque se essa pessoa é muito querida e ela por acaso te levou por um caminho que você julga errado. Veja, eu não estou julgando a pessoa, não estou. Porque pode ser que a convicção dela seja que ela esteja certa, mas a minha é que não é o caso. Então eu vou fazer aquilo porque ela é uma pessoa que eu quero muito bem, eu vou fazer aquilo porque ela é uma pessoa que eu amo. Não! Olha,
eu vejo que esse não é o caminho, eu acho que é melhor a gente ir por aqui, eu acho que é melhor... Será que você não percebe que, de repente, vir para esse lado aqui, né, seria melhor? Nós não podemos, meus irmãos, viver de conveniência. Não dá para viver de conveniência. O que me convém é bom, o que me convém, mas o que não me convém não é. Eu faço o que eu quero, eu faço quando eu quero. Não dá. Se nós apontamos um caminho a seguir, e a Val trouxe aqui no início do programa a frase do Monsenhor Jonas, nós somos chamados a santificar as realidades deste mundo. Então eu vou santificando as realidades deste mundo, que não apontam o céu, com as minhas atitudes, com coragem, com convicção, mas sobretudo, pedindo muito a Deus, que nos dê uma consciência aguçada, que nos dê uma consciência apurada, sensível. Eu fui olhar no Catecismo da Igreja Católica, esse aqui, ó, que é muito bom que você tenha, porque ele é maravilhoso, e lá fala uma coisa linda sobre a consciência. Escute só. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar e a fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo de seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. Veja bem agora, a consciência é o núcleo secretíssimo, é o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. 1776 do Catecismo da Igreja Católica. A nossa consciência é o lugar que nós estamos a sós com Deus. O demônio não pode visitar a nossa consciência. O demônio pode, a partir daquilo que nós falamos, a partir daquilo que nós externamos, e por isso ele toma conhecimento, ele pode manipular contra nós. Mas na sua consciência, não. Na sua consciência, o demônio não pode entrar, porque lá é o lugar que nós ficamos a sós com Deus. E nós precisamos, em tantas e tantas e tantas situações, ter essa sensibilidade de sair para refletir, sair para provocar a nossa consciência. Viu como eu falei? Eu sempre que vou ter uma atividade no outro dia, ali antes de dormir, eu olho a agenda, vejo quais são as atividades do outro dia. Tem coisa que você já vem se preparando há muito tempo, mas tem coisa que você acaba se preparando de um dia para o outro. E ali eu faço, não é, uma reflexão sobre como nós vamos enfrentar aquelas realidades daquele outro dia. Então tem hora que precisa parar. Qual vai ser o seu momento de parar? Onde vai ser? Como vai ser? Isso precisa vir de você. Eu me lembrei agora, lá no Rio de Janeiro, no centro da cidade. É um lugar que é um vulcão. E geralmente ao meio-dia lá no Rio temos missas. Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Desterro, no Mosteiro de São Bento. Meio-dia, em meio a um turbilhão, porque é um lugar muito agitado, é o centro da cidade onde tudo acontece. Muita gente para lá, muito para cá e para lá. E às vezes, porque a Canção Nova era lá no centro, não é? E às vezes eu ia até o centro para fazer alguma coisa e voltava a pé um pouquinho. E eu costumava ir na Nossa Senhora do Rosário. Entrava, e ali é uma missa de 30 minutos no máximo. Eram 30 minutos onde eu conseguia parar um pouco para refletir. Então, em meio a tanta coisa para fazer, precisa ter um momento, a gente tem que achar. Tem dia que você não consegue, tem dia que você consegue. Nós precisamos fazer uma experiência como é que se fala? De fazer exame de consciência, fazer um exame de consciência diário. Por quê? Nós temos sempre o hábito de fazer o exame de consciência quando a gente vai se confessar. Mas não.
Você pode parar no final do seu dia, ou no meio dele, ou no meio e no final, e fazer um exame de consciência. Nossa, essa situação. Para mim, Para mim é mais fácil visitar as situações pontualmente. Então, às vezes eu vivo uma coisa e eu percebo que aquilo me provocou de alguma forma e eu já, isso aqui eu tenho que avaliar, eu tenho que analisar, eu vou compartilhar ali com a minha esposa, conversando, ou com uma pessoa que eu tenho ali confiança de que poderá me ajudar a refletir, colocar mais luz em cima daquela situação. Mas nós precisamos criar esse hábito de visitar diariamente a nossa consciência para que as coisas não fiquem se entulhando dentro de nós. Ah, mas eu já estou pesado, eu já estou sem... Minha gente, sempre é tempo de recomeçar. Tem duas coisas na minha vida que me tiram do prumo. Uma é a confissão não estar em dia. E a outra é o não estar bem na minha casa com a minha família. São duas coisas que me tiram... Eu fico desgovernado. É um negócio que... Aí começa a dar tudo errado. Peraí. Vamos em casa, vamos conversar para ajeitar a família e vamos procurar o confessionário para ajeitar. Por quê? Porque a minha consciência ela vai me acusando que eu não posso viver uma vida de hipocrisia. De aparência, né? É de aparência, né? Uma vida de aparência. Eu sou um sujeito que eu gosto sempre de falar. Eu sou um batalhador. Ah, mas esse rapaz deve ser um santo, né? Você está completamente errado. Estou correndo atrás desses 3 jovens aí com muita vontade de ser como eles. Mas, se eu erro, a igreja nos dá a possibilidade de ir até o confessionário, nos dá a possibilidade de transformar isso que está dentro de nós, a possibilidade de nos arrependermos daquilo que nós vivemos e retomarmos a nossa vida. Que o testemunho desses 3 jovens, ele nos motive nessa direção. Nós não podemos viver deixando a vida nos levar. Não. Nós precisamos ter a convicção que nós estamos aqui para santificar as realidades deste mundo, como nos ensina Monsenhor Jonas. Peça a Deus, feche agora os seus olhos. Peça a Deus, Senhor, me ajuda a olhar para a vida desses 3 jovens. Senhor, me ajuda a não ser facilmente influenciado, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu acabo me deixando levar. Senhor, me ajuda a não ceder às manipulações, me ajuda a não ceder às pressões, às tensões, às persuasões. Senhor, aguça a minha consciência para que eu veja, para que eu perceba que esse caminho que eu estou querendo trilhar não é o melhor caminho. E que o Senhor te ajude, que o Senhor seja o teu guarda, que Ele vá à tua frente. Não temas, como diz a canção que o Cassiano trouxe. Nada temereis, nada. Ele está contigo. Se você está errando, Ele está contigo. Se você não está errando, Ele está contigo também. Mas Ele sempre espera de nós uma resposta. É claro, meus irmãos, que toda decisão tem uma consequência. Não tem jeito. Toda decisão traz com ela uma consequência. E aqui a gente vai entrando num outro ensinamento desse trecho da palavra de Deus. Pode ser que as consequências sejam perder pessoas. Perder pessoas. E olha, se aquela pessoa se afastou de você e você tem a plena consciência de que você está fazendo a coisa certa, de que você está tentando ir por um caminho justo, de que você está atrás de santificar as suas realidades, tenha certeza que essa pessoa deveria ir mesmo.
ela deveria ir seguir o caminho dela e você continuar seguindo o seu. Não dá para mim ficar sendo influenciado e ir buscando a desgraça na minha vida porque eu quero desagradar, porque eu não quero desagradar o outro. Então, pode ser que as decisões façam com que você perca as pessoas. Pode ser que as suas decisões, elas causem nas pessoas inveja. Inveja eu chamo a inveja de um demônio. Eu tenho horror da inveja. A inveja é uma coisa que eu sempre visito a minha consciência. Um dia eu estava conversando com a minha esposa e falei, será que eu tenho inveja? Comecei a falar um monte de coisa. Fui ler sobre inveja, inclusive já falei para o meu querido Márcio Mendes, né, que senta aqui nessa bancada com você, que ele tem que escrever um livro na direção da inveja, porque temos pouco material sobre isso. Eu achei pouca coisa ali em um livro do padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, mas pouca coisa. E alguma outra coisa ali na internet. Não é uma coisa que há muito, e é uma desgraça. A inveja, ela é desgraçada. Vamos aqui na palavra de Deus. O que os caldeus fizeram imediatamente? Imediatamente. Foram lá denunciar os 3 jovens. Os caldeus, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Só que esses 3 jovens, eles não foram postos ali naquela situação de governadores assim, porque o rei, inclusive, também é politeísta. O rei também não acreditava no Deus dos judeus, não, nos cristãos, não. Mas esses 3 jovens, eles ganharam o respeito e a admiração do rei, porque eles iam junto com Daniel interpretando os sonhos que o rei tinha. Chegou uma altura que o rei, que não era cristão, que acreditava em vários deuses, percebeu que os 3 jovens eram mais sábios e mais inteligentes que aqueles adivinhas ali, que ficavam em torno do rei para decifrar algum sonho, para dar algum aconselhamento. E aí o que o rei, que acredita em vários deuses, que tem o seu povo que vai junto com ele, acreditando em vários deuses, faz? Promove os 3 jovens a governadores de províncias. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos ficaram como leões esperando 1 milímetro de erro para ir denunciá-los ao rei. Inveja. Inveja. Infelizmente não tem outra interpretação. O rei os colocou numa posição que todo mundo queria estar, inclusive o povo dele, que acreditava, que fazia o que ele mandava. Porque esses 3 jovens, mesmo em todo o tempo que eles permaneceram no palácio, eles nunca fizeram aquilo que a crença que não era deles impunha, mesmo estando próximo ao rei. Os caldeus vão denunciá-los prontamente. Então, meus irmãos, pode ser que a inveja bata a sua porta. E reze pedindo a Deus que te livre da inveja e que livre as pessoas que têm inveja desse sentimento. Porque é um sentimento desgraçado também. Eu acho que não é bom nem para quem sente. Acho não, eu tenho certeza. Corrosivo, né? Ele vai corroendo, como a Paula está falando. Ele vai corroendo, ele vai te deixando azedo, ele vai te deixando ruim. Ele vai te deixando ser um observador para levar a desgraça. Mas veja bem o que é a escolha de um caminho. O rei, ele ficou furioso, né? A palavra diz aqui, Nabucodonosor, então ficou indignado e enfurecido. Mas perceba o que o rei faz. Ele manda buscar os 3 jovens e olha o que ele faz. Sidraque, Misaque e Abednego, foi de propósito que não prestastes culto ao meu Deus e recusastes adorar a estada que eu ergui? O rei recebeu a denúncia, enfurecido, mandou chamar os jovens e não os pune de cara. Primeiro ele faz uma pergunta àqueles que não tinham seguido a ordem que ele mandou para todos e todos fizeram. Respeito da parte do rei para com eles. Por quê? Porque o rei viu que eles estavam ao lado daquele Deus dele durante todo o tempo, até do lado que eles estiveram próximos do rei.
Então o rei os respeitava. Nabucodonosor, perseguidor de cristãos, ele respeitava aqueles 3 jovens. E ele perguntou e ainda os deu uma chance. Agora então, ficai preparados. Quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita e outros instrumentos musicais, devereis cair de joelhos e adorar a estátua de ouro que eu fiz. Se não adorardes, na mesma hora serei atirados na fornalha de fogo acesa. E qual é o Deus que vai livrá-los da minha mão? Nabucodonosor os pergunta e os dá uma chance. Então, se vocês não fizeram mesmo, então agora eu dou a chance de vocês fazerem. Ou seja, ele desautorizaria a denúncia do seu povo, dos caldeus. Porque se eles tivessem se ajoelhado, estava tudo certo, se ajoelharam, volta todo mundo para o seu canto e está tudo resolvido. Então, meus irmãos, qual é o ensinamento que esse trecho nos traz? Seja lá o que for que acontecer, se você tiver a sua consciência em paz, vai valer a pena. Mesmo que isso te custe alguma coisa, vai valer a pena. Mesmo que isso te custe, não, isso vai te custar alguma coisa, não tenha nenhuma dúvida disso. Resta saber o que vai ser, não é? Mas você vai ter a tua consciência em paz. Este é o prêmio de quem quer buscar a coisa certa, de quem quer santificar as coisas desse mundo. E aí nós entramos justamente na resposta que os jovens deram. Sidraque, Misaque e Abednego responderam: nem precisamos dar resposta a esta ordem. Existe o nosso Deus a quem cultuamos. Ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Mas veja bem agora. Mas mesmo que isso não aconteça, fica sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto ao seu Deus, nem vamos adorar a estátua de ouro construída por ti, ó rei. Eles não estavam dispostos a se corromper, nunca estiveram e não estavam dispostos naquele momento. Não estavam. É lógico, isso colocou o rei numa situação que, mesmo os respeitando, ele teria que tomar uma atitude. E aí, novamente, o rei, enfurecido, como eu narrei aqui, manda acender a fornalha 10 vezes mais forte, para que eles fossem jogados ali. E é nessa punição que nós encontramos o terceiro e último ensinamento que essa palavra pode nos trazer. Deus honra aqueles que o honram. Isso está no livro de Samuel 2:30. Deus honra aqueles que o honram. Para os jovens não importavam as circunstâncias, não importavam. Eles enfrentariam, eles decidiram honrar a Deus, Não tinha outro jeito. Era a convicção que eles tinham, era a convicção que eles traziam. Eu tenho aqui irmãos de comunidade, há bons anos atrás, aí, mais de 10 anos, eles queriam muito engravidar, eram casados, queriam muito engravidar. E aí, em uma ida a São Paulo, não me lembro se eu fui com eles ou que eles foram comigo. Sei que fomos juntos e eu fui num médico, depois eles foram em alguns médicos para verificar essa questão de poder engravidar ou não. E aí, no retorno, ele falou assim para mim: vai ser muito difícil acontecer, muito difícil. Mas se não acontecer, nós vamos continuar sendo firmes, nós vamos continuar sendo de Deus. E aí ele botou até uma música, um trecho de uma música, fala assim: te louvarei, não importam as circunstâncias,
te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu não sei qual é a fornalha que está sendo apresentada a você. Eu sei quais são as minhas e não é uma só. Mas a escolha minha, a escolha nossa e a sua, qual será? A de se lançar na fornalha, honrando o Deus que nós acreditamos, ou entrar na fornalha já fadado a ser incinerado por ela. Nesse caso do amigo que eu citei, era um desejo muito grande de ter um filho. Mas Deus decidiu que não seria o caso. E isso os fez ainda mais de Deus. São pessoas de muita confiança na nossa comunidade, que têm funções estratégicas, de pessoas que precisam ter a confiança dessas autoridades que nos governam. Mas venceram essa fornalha. Qual é a fornalha que você precisa vencer? É necessário sim ter discernimento, é necessário sim ter sabedoria. Não dá para a gente sair fazendo tudo que a gente quer de qualquer jeito. Eu vou mudar a rota da minha vida agora, porque... Calma, tudo tem que ser feito com serenidade. Se vê errado até agora, pensa um pouco para ver como é que você vai consertar. Não sai chutando tudo. Peraí. Se algo aqui, né, que Deus foi nos inspirando a compartilhar com você, desarmou uma armadilha que você tinha, é hora agora de parar. É hora de pensar, é hora de visitar a sua consciência, de, se for o caso, buscar um bom aconselhamento, de verificar caminhos, até que se chegue a tomar uma decisão. A decisão desses 3 jovens já estava tomada. Seja lá o que acontecesse, a decisão deles iria nessa direção. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude com esses 3 ensinamentos, que Deus nos ajude a sermos batalhadores, que Deus nos ajude a santificar as realidades deste mundo, que Deus nos ajude, como acho que foi a Paula que falou, que Deus nos ajude a acostumar o nosso coração a acreditar em Deus, como o Monsenhor Jonas sempre fez e faz até hoje. Acreditar, ter esperança que Deus luta conosco. Eu tenho certeza de que, se nós honrarmos a Deus, Deus vai nos honrar. Que Deus abençoe a sua luta. Amém.